A primeira vez que eu vi aquele coveiro, eu senti algo estranho. Não era medo comum, era como se o ar ao redor dele estivesse errado. O cemitério ficava afastado da cidade, cercado por árvores altas e antigas, que pareciam observar tudo em silêncio. Eu tinha ido lá apenas para um enterro simples, mas algo naquele homem chamou minha atenção imediatamente. Ele não olhava para as pessoas, não falava com ninguém, só encarava o caixão. E o pior, ele sorria. Um sorriso discreto, quase imperceptível, mas completamente fora de lugar. Enquanto todos choravam, ele parecia satisfeito. Quando o corpo foi baixado, eu percebi algo ainda mais estranho. Ele demorava demais para cobrir a cova, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer ali dentro. Foi naquele momento que ouvi um som abafado, vindo de baixo da terra. No começo, pensei que fosse coisa da minha cabeça. Talvez o vento, talvez minha imaginação. Mas então, ouvi de novo. Um som seco, como alguém batendo, de dentro do caixão. Meu coração disparou na hora. Olhei ao redor esperando que mais alguém tivesse percebido, mas todos estavam indo embora. Todos, menos o coveiro. Ele continuava parado, olhando fixamente para a cova, e sorrindo ainda mais. Foi então que ele fez algo que eu nunca vou esquecer. Ele se ajoelhou e colocou o ouvido sobre a terra recém-jogada, como se estivesse escutando. E então, lentamente, ele começou a rir. Um riso baixo, quase infantil, mas completamente perturbador. Eu não consegui ficar ali. Saí do cemitério com aquela sensação horrível de que algo estava muito errado, e que ninguém mais tinha percebido. Naquela noite, eu não consegui dormir. Aquele som continuava na minha cabeça, como alguém tentando sair, desesperadamente. No dia seguinte, decidi voltar ao cemitério. Eu precisava entender o que tinha acontecido. Quando cheguei lá, o lugar estava vazio, exceto por ele. O coveiro estava no mesmo lugar, ao lado da mesma cova. Mas agora, a terra estava completamente remexida, como se alguém tivesse cavado de dentro para fora. Meu estômago revirou. Aproximei devagar, e foi aí que vi. O caixão estava aberto, e completamente vazio. Eu dei um passo para trás, em choque, quando ouvi a voz dele pela primeira vez. Ele disse, calmamente, eles sempre acordam, depois que são enterrados. Eu congelei. Eu tentei rir, achar que era uma piada doentia, mas ele não estava brincando. Ele me olhou pela primeira vez. Os olhos dele eram fundos, escuros, como se não houvesse nada ali dentro. Você ouviu, não ouviu? Ele perguntou. Eu não consegui responder. Minha garganta travou. Ele então apontou para outra parte do cemitério, onde várias covas recentes estavam. Eles batem, choram, gritam, mas ninguém escuta. Meu corpo inteiro gelou. Ele começou a andar lentamente entre as lápides, passando a mão sobre elas como se estivesse acariciando algo vivo. Eu não os enterro mortos, ele continuou. Eu enterro vivos. Foi nesse momento que percebi. Aquilo não era um acidente. Nunca foi. Eu comecei a recuar, tentando me afastar dali o mais rápido possível. Mas ele continuava falando, como se quisesse que eu entendesse tudo. A terra muda as pessoas, ele dizia, com uma calma assustadora. Depois de um tempo, eles param de lutar. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia pensar. Então ouvi, de novo, um som. Não de uma cova, mas de várias. Pequenos impactos, abafados, espalhados pelo cemitério inteiro. Era impossível. Aquilo não podia ser real. Mas era. Eu olhei ao redor, completamente desesperado, e vi a terra se movendo levemente em vários pontos. Como se algo estivesse tentando sair. Como se nunca tivesse parado. Eu corri. Corri sem olhar para trás. Mas antes de sair pelo portão, ouvi a voz dele mais uma vez. Você também ouviu,
ele disse, com um tom quase satisfeito. Agora eles vão ouvir você também. Eu não parei. Nunca mais voltei naquele lugar. Mas desde aquele dia, todas as noites, quando o silêncio chega, eu escuto. Batidas. Fracas, mas constantes. Vindo debaixo da minha cama, das paredes, do chão. Como se estivessem me chamando. Como se soubessem que eu sei. E o pior é que às vezes eu sinto vontade de responder. Ninguém na cidade sabia exatamente quando aquele coveiro começou a trabalhar ali. Ele simplesmente apareceu. O cemitério já era antigo, esquecido, daqueles lugares que quase ninguém visitava mais, exceto em enterros obrigatórios. E mesmo nesses momentos, algo chamava a atenção de todos: o silêncio absoluto daquele homem. Ele não cumprimentava, não respondia, não demonstrava emoção alguma. Apenas fazia o trabalho dele de forma lenta, precisa e constante. Mas o que mais incomodava não era isso. Era o fato de que, não importava o horário, ele sempre estava lá. Manhã, tarde, noite, madrugada. Sempre cavando, sempre andando entre as lápides, como se nunca descansasse. Alguns moradores começaram a comentar que ele não ia embora. Nunca. E com o tempo, algo ainda mais estranho começou a acontecer. As pessoas que eram enterradas naquele cemitério começaram a desaparecer. Não de forma óbvia, não de imediato. Mas dias depois dos enterros, quando familiares voltavam para visitar as sepulturas, encontravam algo errado. A terra parecia mexida, como se tivesse sido aberta e fechada novamente. No começo, pensaram em vandalismo, roubo, qualquer explicação racional. Mas não havia sinais de violação, nada quebrado, nada forçado. Apenas vazio. Caixões vazios. E o coveiro continuava lá, sempre no mesmo ritmo, sempre no mesmo silêncio. Quando questionado, ele apenas dizia uma coisa, sempre a mesma frase: eles não ficam muito tempo. E então voltava a trabalhar, como se aquilo fosse completamente normal. Com o passar dos dias, o medo começou a crescer na cidade. Pessoas evitavam o cemitério, evitavam até passar perto dele. Mas havia algo que ninguém conseguia evitar: os sons. Durante a noite, moradores próximos começaram a relatar barulhos estranhos vindo do local. Passos, arranhões, algo sendo arrastado pela terra. Alguns diziam ouvir vozes, sussurros baixos, quase imperceptíveis. Outros juravam ter visto silhuetas andando entre as lápides, mesmo quando o portão estava trancado. E sempre, sempre, havia aquela figura ao fundo. O coveiro, observando, como se estivesse esperando alguma coisa terminar, ou talvez, começar. Uma noite, um grupo de jovens decidiu entrar no cemitério para provar que tudo aquilo era exagero. Levaram lanternas, celulares, gravaram tudo, rindo, zombando das histórias. Mas a gravação nunca foi divulgada completamente. O que se sabe é que apenas um deles voltou. E ele não falava coisa com coisa. Repetia apenas uma frase, várias e várias vezes. Ele não deixa eles irem embora. A polícia investigou, vasculhou o cemitério, interrogou o coveiro, mas não encontrou nada. Nenhum sinal dos outros jovens. Nenhuma pista. Apenas aquele homem, parado, olhando para uma das covas recém-cavadas. E sorrindo de leve, como sempre. Depois disso, o cemitério foi oficialmente fechado. Portões trancados, acesso proibido. Mas mesmo assim, o coveiro continuava lá. Quem passava pela estrada durante a noite ainda conseguia ver a silhueta dele, andando entre as lápides. E às vezes, não estava sozinho. Algumas pessoas começaram a relatar que viam outras figuras ao redor dele. Pessoas pálidas, imóveis, olhando para o nada. Como se estivessem presas ali, como se não conseguissem sair. E o mais assustador é que algumas dessas figuras eram reconhecidas. Eram pessoas que tinham sido enterradas ali, dias ou até semanas antes. Com o tempo, a cidade simplesmente parou de falar sobre o assunto, como se ignorar fosse a única forma de continuar vivendo normalmente. Mas o cemitério ainda está lá.
abandonado, silencioso, fechado. Exceto por uma coisa. Porque, se você passar por perto durante a madrugada e olhar com atenção, vai ver. Ele ainda está lá. O coveiro, caminhando devagar, como sempre fez. E se você ficar tempo demais observando, pode perceber algo se movendo entre as lápides. Não como alguém tentando sair, mas como alguém tentando se aproximar. Porque naquele lugar, ninguém vai embora. Eles apenas continuam ali, esperando. A terceira história começa com algo simples, um emprego que ninguém mais queria. O anúncio apareceu em um jornal antigo da cidade, oferecendo trabalho noturno em um cemitério afastado. Pagamento alto, nenhuma exigência, início imediato. Parecia estranho, mas para alguém desesperado, era perfeito. Foi assim que Marcos aceitou o trabalho. Ele precisava de dinheiro rápido, e não se importava com histórias antigas ou lendas locais. No primeiro dia, recebeu apenas uma instrução: você só cava, e nunca olha dentro. Não havia chefe, não havia explicação. Apenas uma pá, um mapa do terreno e dezenas de covas marcadas para serem abertas. O silêncio do lugar era pesado, sufocante, mas nada que ele não pudesse ignorar. Pelo menos, no começo. Na primeira noite, tudo correu normalmente. Ele cavava, suava, se distraía com os próprios pensamentos. Mas havia algo que incomodava: o fato de que não havia enterros programados, e mesmo assim, ele estava abrindo covas. Para quem? Para quê? Ele tentou ignorar, dizendo a si mesmo que não era problema dele. Até que, ao terminar a terceira cova, ouviu um som. Um leve suspiro, vindo de dentro da terra. Ele congelou. Ficou parado por alguns segundos, tentando entender se aquilo era real ou apenas sua mente pregando peças. O silêncio voltou, e ele decidiu continuar. Mas quando fincou a pá novamente, o som veio outra vez. Mais claro, mais próximo, como se algo estivesse respirando ali embaixo. O instinto mandava fugir, mas a curiosidade foi mais forte. Lentamente, ele começou a cavar mais rápido, mais fundo, ignorando a instrução que tinha recebido. A cada camada de terra retirada, o som ficava mais nítido, até que a pá bateu em algo sólido. Madeira. Um caixão. O coração dele disparou. Aquilo não fazia sentido. Aquela cova não estava marcada como ocupada. Tremendo, ele limpou a superfície e percebeu algo ainda pior. Havia marcas de arranhões por dentro da tampa. Como se alguém tivesse tentado sair. Como se alguém ainda estivesse lá. E então, o som parou. De repente, um silêncio absoluto tomou conta de tudo. Marcos hesitou. A instrução era clara: nunca olhar dentro. Mas naquele momento, ele já tinha ido longe demais. Com as mãos sujas de terra, ele começou a forçar a tampa do caixão. Demorou, mas ela cedeu com um estalo seco. E quando abriu, ele não gritou. Não conseguiu. Porque o que havia lá dentro não estava morto. Um homem, pálido, olhos arregalados, olhando diretamente para ele. Sem piscar, sem respirar, apenas olhando. E então, sorriu. Um sorriso lento, impossível, como se estivesse esperando por aquele momento. Marcos caiu para trás, tentando se afastar, mas algo segurou seu braço. Uma mão fria, saindo de dentro do caixão. Ele tentou se soltar, gritar, correr, mas era tarde demais. A terra ao redor começou a se mover. Outras mãos começaram a surgir, rompendo o solo, agarrando suas pernas, sua roupa, puxando ele para baixo. O cemitério inteiro parecia acordar ao mesmo tempo. Sons começaram a ecoar de todos os lados. Batidas, arranhões, respirações desesperadas. E no meio de tudo isso, uma figura apareceu ao fundo. O coveiro, observando, imóvel, como se aquilo fosse apenas mais uma parte do trabalho. Como se estivesse esperando aquilo acontecer. E então, ele fez um gesto simples com a cabeça, como um sinal de aprovação. Na manhã seguinte,
O cemitério estava em silêncio novamente. Nenhum sinal de Marcos. Nenhuma cova aberta além das que ele havia começado. Apenas mais um detalhe foi adicionado ao mapa. Uma nova marca. Uma nova cova preenchida. E ao lado dela, uma pá fincada na terra. Limpa, como se nunca tivesse sido usada. E o coveiro continuava lá, caminhando lentamente entre as lápides, esperando o próximo. Porque naquele lugar, o trabalho nunca acaba. E quem começa, dificilmente consegue sair. Um erro, daqueles pequenos, quase insignificantes, que ninguém percebe no momento, mas que muda tudo depois. O enterro estava marcado para o fim da tarde, céu nublado, clima pesado, como se o próprio ambiente soubesse que algo estava fora do lugar. A família chorava, amigos em silêncio, e lá estava ele, o coveiro, parado ao lado da cova, imóvel, observando tudo com aquela expressão vazia de sempre. Mas naquele dia, havia algo diferente. Ele não estava olhando para o caixão. Ele estava olhando para a filha da mulher que seria enterrada. Uma menina de talvez 8 anos, que segurava um boneco contra o peito e encarava o coveiro sem piscar, como se estivesse reconhecendo algo nele, como se já tivesse visto aquele homem antes, em algum lugar que não deveria existir. Quando o caixão começou a descer, a menina apertou o braço do pai com força e sussurrou algo que fez o homem empalidecer na hora. Ele tentou ignorar, tentou acalmar a filha, mas ela começou a chorar, não como uma criança comum, mas com um desespero estranho, profundo. Ela repetia a mesma frase várias vezes. Ela não está morta, ela não está morta. Algumas pessoas ao redor tentaram consolar, outras desviaram o olhar, desconfortáveis. Mas o coveiro continuava olhando. E dessa vez, ele sorriu. Um sorriso discreto, quase invisível, mas suficiente para fazer a menina se calar imediatamente. Foi como se ela tivesse entendido alguma coisa. Como se tivesse percebido que já era tarde. Naquela noite, a menina não conseguiu dormir. Disse ao pai que ouvia a voz da mãe chamando, não de longe, não como um sonho, mas debaixo da casa. No começo, ele achou que era apenas trauma, luto, algo comum. Mas então, ele também ouviu um som baixo, abafado, como batidas, vindo do chão. Ele tentou racionalizar, disse que podia ser encanamento, vento, qualquer coisa. Mas a filha apenas olhou para ele e disse algo que fez o sangue dele gelar. Ele colocou ela no lugar errado. No dia seguinte, contra todo bom senso, ele voltou ao cemitério. O lugar estava vazio, silencioso como sempre, exceto por ele, o coveiro, no mesmo lugar, como se nunca tivesse saído dali. O homem se aproximou, nervoso, tentando manter a calma, e perguntou, com a voz trêmula, se havia acontecido algum erro no enterro. O coveiro demorou alguns segundos para responder, e quando respondeu, foi com uma tranquilidade perturbadora. Não foi erro, ele disse. Foi escolha. O homem franziu a testa, sem entender, até que o coveiro apontou para uma área mais afastada do cemitério. Um lugar onde não havia lápides, apenas terra escura, aparentemente esquecida. Ela está lá agora. Sem pensar, o homem correu até o local indicado. Começou a cavar com as próprias mãos, desesperado, ignorando a dor, o cansaço, tudo. E então, ele ouviu um som, fraco, mas inconfundível. Batidas, vindas de baixo da terra. Ele cavou mais rápido, frenético, até encontrar o caixão. As mãos tremiam enquanto ele tentava abrir. E quando conseguiu, ele viu. A mulher estava lá, olhos abertos, corpo imóvel, mas os dedos, marcados de sangue. As unhas quebradas. Ela tinha tentado sair. Ela estava viva quando foi enterrada. E então, ela piscou. Lentamente, olhando direto para ele. O homem gritou, tentando puxá-la para fora, mas algo estava errado. O corpo dela não se movia. Era como se estivesse preso. Como se a terra não quisesse soltar. E então, atrás dele, passos. Lentos.
O coveiro se aproximava, com aquela mesma expressão vazia. Alguns precisam voltar, ele disse, em tom baixo. Mas não do jeito que você espera. O homem tentou ignorar, puxando a mulher com mais força, até perceber algo impossível. A pele dela estava fria demais, rígida demais. E o sorriso, que começou a surgir no rosto dela, não era humano. No dia seguinte, ninguém encontrou o homem, nem a mulher, nem a cova que ele abriu. O terreno estava intacto, como se nada tivesse sido tocado. A única coisa diferente era a menina, sentada sozinha na porta de casa, segurando o boneco, olhando para o nada. Quando perguntaram sobre o pai, ela apenas respondeu, com uma calma assustadora: eles chamaram ele também. E quando alguém perguntou quem eram eles, ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase igual ao do coveiro, e disse: os que foram enterrados no lugar certo. A quinta história não começa no cemitério, começa muito antes, dentro da própria casa do coveiro. Poucas pessoas sabiam onde ele morava, e as que sabiam, evitavam até olhar naquela direção. Era uma construção antiga, isolada, cercada por árvores secas e um silêncio estranho, como se o som simplesmente desaparecesse ali. Diziam que ele não recebia visitas, nunca, e que nenhuma luz ficava acesa durante a noite. Mas um dia, um rapaz da cidade, curioso demais para o próprio bem, decidiu descobrir o que realmente acontecia naquele lugar. Ele esperou até a madrugada, quando tudo estava completamente quieto, e foi até lá. O plano era simples: olhar pelas janelas, ver algo, qualquer coisa, e ir embora. Mas assim que se aproximou da casa, ele percebeu algo errado. A porta estava aberta. O coração dele disparou, mas a curiosidade falou mais alto. Ele entrou devagar, tentando não fazer barulho. O interior da casa era escuro, abafado, com um cheiro forte de terra úmida, o mesmo cheiro do cemitério. As paredes eram manchadas, o chão rangia a cada passo, e não havia móveis comuns. Nada de sofá, mesa ou objetos pessoais. Apenas ferramentas, pás, enxadas, cordas, alinhadas como se fossem parte de um ritual. Ele avançou mais um pouco, até perceber algo no chão. Marcas, rastros de terra, como se algo tivesse sido arrastado por ali várias vezes. Seguindo essas marcas, ele chegou até uma porta no fundo da casa. Uma porta de madeira grossa, entreaberta. E de lá, vinha um som. No começo, era baixo demais para entender. Um tipo de murmúrio, quase como alguém falando com dificuldade. Ele se aproximou, prendeu a respiração e empurrou a porta lentamente. O que ele viu fez o corpo inteiro travar. O cômodo era enorme, muito maior do que parecia por fora. E o chão não era chão, era terra. Terra escura, remexida, cheia de pequenas elevações, como mini covas espalhadas por todo o espaço. E em algumas delas, havia mãos, saindo da terra, paradas, imóveis, como se estivessem esperando. O rapaz recuou um passo, em choque, quando ouviu claramente a voz. Não vinha de uma pessoa só, vinha de todos os lados. Sussurros sobrepostos, fracos, repetindo a mesma coisa: tarde demais. Ele tentou sair dali, mas a porta atrás dele se fechou com um estrondo. O desespero tomou conta. Ele correu até a saída, puxou a maçaneta, mas estava trancada. E então, passos lentos atrás dele. Ele não queria olhar, mas olhou. O coveiro estava ali, dentro da própria casa, parado, observando, como se já estivesse esperando. Você entrou, ele disse, com uma voz calma, quase sem emoção. Agora precisa entender. O rapaz tentou falar, pedir ajuda, qualquer coisa, mas as palavras não saíam. O coveiro então apontou para o chão. Eles não ficam só no cemitério, ele continuou. Eles seguem quem escuta. O rapaz sentiu algo tocar seu pé. Olhou para baixo e viu uma mão saindo da terra, segurando ele.
Ele gritou, tentando se soltar, mas mais mãos começaram a surgir, agarrando suas pernas, puxando com força. A terra começou a ceder, como areia movediça, engolindo ele lentamente. O coveiro não se mexia, apenas observava. Aqui é onde eles terminam de descer. A voz dele ecoava enquanto o rapaz afundava cada vez mais. Os sussurros ficaram mais altos, mais desesperados, até que se transformaram em algo pior. Risos, baixos, secos, vindos de baixo da terra. E então, silêncio, completo, como se nada tivesse acontecido. Dias depois, algumas pessoas passaram pela casa e notaram que a porta estava fechada novamente. Tudo parecia normal, quieto, abandonado. Mas se alguém tivesse coragem de entrar e fosse até aquele mesmo cômodo, perceberia um detalhe novo: uma elevação a mais na terra, recente. E às vezes, bem às vezes, quando o silêncio fica absoluto, dá para ver a terra se movendo levemente, como se algo lá embaixo ainda estivesse tentando sair. Mas naquele lugar, ninguém nunca consegue. A sexta história começou com um detalhe que ninguém levou a sério: uma fotografia. Ela apareceu na delegacia da cidade sem remetente, sem explicação, apenas um envelope pardo deixado na porta durante a madrugada. Dentro, havia uma única imagem antiga, levemente borrada, mostrando o cemitério da cidade décadas atrás. No começo, parecia algo comum, até perceberem uma coisa. No centro da foto, entre várias pessoas reunidas em um enterro, havia um homem, o coveiro. Exatamente igual. Mesma aparência, mesma postura, o mesmo olhar vazio. O problema é que a foto tinha mais de 50 anos. Aquilo não fazia sentido. Alguns policiais riram, dizendo que podia ser coincidência, alguém parecido, mas um deles decidiu investigar. E foi aí que tudo começou a dar errado. O policial começou buscando registros antigos, arquivos esquecidos, documentos que ninguém mais consultava. E quanto mais ele procurava, pior ficava. O nome do coveiro não aparecia em lugar nenhum. Nenhum contrato, nenhum registro de trabalho, nenhum documento oficial. Era como se ele simplesmente existisse ali, sem nunca ter começado. Mas havia algo ainda mais estranho. Em várias fotos antigas de enterros ao longo dos anos, ele aparecia. Sempre ao fundo. Sempre igual. Sem envelhecer. Sem mudar. Era impossível. O policial começou a ficar obcecado. Levava as fotos para casa, comparava, analisava cada detalhe, até perceber algo que ninguém tinha notado antes. Em todas as imagens, as pessoas ao redor do coveiro estavam olhando para ele, mesmo quando não deveriam. Determinando descobrir a verdade, ele decidiu ir até o cemitério durante a noite. Não contou para ninguém. Pegou a arma, uma lanterna, e foi. O portão estava entreaberto, como sempre. O lugar estava silencioso demais, pesado, como se o próprio ar estivesse mais denso. Ele caminhou entre as lápides, iluminando o caminho com cuidado, até ver a silhueta. O coveiro, parado, de costas, diante de uma cova aberta. O policial se aproximou lentamente, tentando manter a calma. "Eu sei o que você é", ele disse, com a voz firme, mas claramente tensa. O coveiro não respondeu. Não se mexeu. Apenas ficou ali, como se estivesse esperando algo acontecer. Quando o policial chegou mais perto, olhou para dentro da cova e congelou. Não havia caixão. Não havia corpo. Apenas fotos. Centenas delas, espalhadas dentro da terra. Fotos antigas, novas, todas mostrando pessoas sendo enterradas. E em todas, o coveiro estava presente, observando, sempre no mesmo lugar, sempre igual. O policial sentiu um frio subir pela espinha, e então percebeu algo ainda pior. Algumas das fotos eram dele, tiradas naquele exato momento, de ângulos impossíveis, como se alguém estivesse registrando tudo, antes mesmo de acontecer.
Ele deu um passo para trás, em pânico, quando ouviu a voz do coveiro pela primeira vez. Agora você faz parte. A voz era baixa, seca, sem emoção. O policial levantou a arma, apontando com as mãos tremendo, mas não conseguiu atirar. O corpo simplesmente não respondia. Era como se estivesse preso, como se algo invisível segurasse cada músculo. E então, o chão cedeu. A terra sob seus pés se abriu, puxando ele para dentro da cova. Ele tentou gritar, se segurar, lutar, mas era inútil. As fotos começaram a se mover, cobrindo ele, grudando em sua pele, seu rosto, como se estivessem absorvendo ele. Na manhã seguinte, encontraram apenas a lanterna caída no meio do cemitério. Nenhum sinal do policial. Nenhuma cova aberta. Nada fora do lugar. Apenas mais um detalhe. Uma nova foto apareceu na delegacia. Desta vez, recente. Nela, era possível ver claramente o policial sendo enterrado. E ao fundo, como sempre, o coveiro, imóvel, observando e sorrindo levemente. Desde então, ninguém mais tentou investigar. Mas dizem que, de vez em quando, novas fotos ainda aparecem. Sempre sem explicação. Sempre mostrando alguém novo. E sempre com ele ao fundo. Porque algumas coisas não apenas observam a morte, elas garantem que ela aconteça. A sétima história começou com uma mudança simples na rotina do cemitério. Um novo funcionário havia sido contratado para substituir o antigo ajudante que desapareceu sem explicação. Ele era jovem, silencioso e diferente dos outros. Não parecia assustado com o lugar. Na verdade, ele parecia curioso demais. No primeiro dia, o coveiro apenas entregou as ferramentas e disse uma única frase, como sempre fazia com todos: "Não fique depois do pôr do sol." O rapaz apenas assentiu, sem dar muita importância. Para ele, aquilo era apenas um trabalho. Cavava, organizava, carregava, nada além disso. Mas havia algo estranho naquele cemitério. Não era o silêncio. Era a sensação de estar sendo observado o tempo todo, mesmo quando não havia ninguém por perto. No terceiro dia, ele começou a notar pequenos detalhes que não estavam ali antes. Covas que ele não lembrava de ter aberto. Marcas no chão que apareciam durante a noite. E um som, sempre no mesmo horário. Às 3 horas da madrugada. Um som de passos lentos, circulando o cemitério inteiro, como se alguém estivesse caminhando entre as sepulturas sem parar. Ele tentou ignorar, mas a curiosidade falou mais alto. Na quarta noite, decidiu ficar escondido para ver o que era. Se posicionou atrás de uma pequena construção de pedra e esperou. O silêncio era absoluto, até que o som começou. Passos, lentíssimos, arrastados, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Ele segurou a respiração enquanto observava. E então viu o coveiro, caminhando entre as covas, como sempre, mas havia algo errado. Atrás dele, vinham outras figuras. Silhuetas humanas, pálidas, com movimentos estranhos, como se não estivessem totalmente conscientes. Elas seguiam o coveiro em fila, em silêncio absoluto. Algumas pareciam olhar para baixo, outras para o nada. O rapaz ficou paralisado, sem entender o que estava vendo. Aquilo não fazia sentido, até perceber algo ainda pior. Uma das figuras usava exatamente as mesmas roupas que ele. O choque foi tão grande que ele quase se mexeu, mas conseguiu se segurar. Observou mais alguns segundos, e então percebeu. Cada figura ali parecia ser alguém que ele já tinha visto no cemitério. Funcionários antigos, visitantes, pessoas que desapareceram ao longo dos anos. Todos estavam ali, seguindo o coveiro em círculos, como se estivessem presos em uma rotina sem fim. E então, como se sentisse a presença dele, o coveiro parou. Virou lentamente a cabeça na direção onde o rapaz estava escondido. Mesmo à distância, ele sabia. O rapaz não pensou 2 vezes. Correu. Correu o mais rápido que conseguiu, atravessando o cemitério no escuro, sem olhar para trás.
Mas os passos começaram a vir atrás dele. Muitos passos, cada vez mais próximos. Ele podia ouvir sussurros baixos, chamando seu nome, mesmo sem ninguém falar claramente. O portão parecia cada vez mais longe, como se o lugar estivesse se estendendo. Quando finalmente alcançou a saída, sentiu uma mão segurar seu braço. Fria, pesada. Ele virou o rosto por instinto, mas não havia ninguém ali. Apenas o som do cemitério, atrás dele, agora silencioso de novo. Na manhã seguinte, ele não apareceu para trabalhar. Nem no dia seguinte, nem nunca mais. O coveiro continuou sua rotina normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas naquela noite, algo mudou. Entre as figuras que o seguiam, havia uma nova, caminhando devagar, com os mesmos passos hesitantes de sempre. E dizem que, se alguém olhar com atenção suficiente nas madrugadas seguintes, pode ver um novo rosto entre os outros. Sempre no fim da fila. Sempre em silêncio. Sempre seguindo. Porque naquele cemitério, ninguém é apenas enterrado. Todos acabam aprendendo a andar junto dele. A oitava história começou com um detalhe que parecia irrelevante no início, uma mudança no horário dos enterros. Por algum motivo, o cemitério passou a realizar todos os sepultamentos exatamente à meia-noite. A cidade estranhou, mas ninguém teve explicação oficial. Diziam apenas que era organização interna. Foi nesse período que uma repórter local decidiu investigar o que estava acontecendo. Ela já tinha ouvido histórias sobre o coveiro, sobre desaparecimentos e comportamentos estranhos, mas nunca tinha visto provas concretas. Então decidiu ir pessoalmente até o local durante uma dessas cerimônias noturnas. Chegou antes do horário, ficou escondida entre as árvores e esperou. O silêncio era profundo, quase artificial, como se o próprio mundo tivesse parado para observar o que aconteceria ali. E então, exatamente à meia-noite, os portões se abriram sozinhos. Os familiares entraram em silêncio, carregando o caixão. Nenhum choro alto, nenhum desespero exagerado, apenas uma tristeza estranha, quase controlada. E lá estava ele, como sempre, o coveiro, parado ao lado da cova recém-aberta, imóvel, observando cada movimento com atenção exagerada. A repórter começou a filmar escondida, tentando registrar tudo. Mas algo estranho aconteceu logo no início da cerimônia. Nenhum padre, nenhum discurso, nenhuma despedida. Apenas o silêncio e o trabalho sendo feito. Quando o caixão foi colocado no fundo da cova, o coveiro desceu junto. Isso não era comum. Nunca tinha sido visto antes. Ele entrou na cova e ficou lá por alguns segundos, fora da visão de todos. E então, o silêncio ficou ainda mais pesado. A repórter percebeu que algo estava errado quando ouviu o primeiro som vindo de dentro da terra. Não era vento. Não era eco. Era claramente uma voz. Baixa, abafada, como alguém falando debaixo do solo. Ela aproximou a câmera, tentando captar melhor, e então percebeu que não era apenas uma voz. Eram várias. Sussurros sobrepostos, vindos da mesma cova. O coveiro então saiu lentamente de dentro dela, com as mãos sujas de terra, e olhou para os familiares. Pela primeira vez, ele não estava completamente em silêncio. Ele disse apenas uma frase: "Agora eles aprendem a ficar." E então sorriu, não como antes, mas de forma mais clara, mais consciente, como se aquilo fosse um trabalho que finalmente estava funcionando do jeito certo. O mais assustador aconteceu depois. Quando a cerimônia terminou e todos começaram a ir embora, a repórter permaneceu escondida, observando a cova recém-fechada. E então viu algo impossível. A terra começou a se mover sozinha. Pequenas vibrações, como se algo estivesse tentando se ajustar por dentro. E logo depois, um som de respiração. Fraco, mas constante. Como se alguém ainda estivesse vivo lá embaixo, mas não em desespero. Em adaptação. Foi nesse momento que ela percebeu que o coveiro não estava apenas enterrando pessoas. Ele estava ensinando algo. E aquilo não era sobre morte. Era sobre permanência. Sobre continuar.
de uma forma que ninguém deveria entender. Naquela noite, a repórter tentou sair do cemitério e divulgar tudo o que viu, mas o vídeo gravado não mostrava nada. Apenas estática. Nenhum som, nenhuma imagem. Como se o próprio registro tivesse sido apagado no momento em que aconteceu. E no dia seguinte, quando voltou para tentar novamente, o cemitério estava completamente normal. Nenhuma marca, nenhuma evidência. Apenas o coveiro trabalhando como sempre. Mas ao fundo da imagem que ela conseguiu tirar antes de tudo falhar, havia algo diferente. Uma nova figura entre as outras covas. Alguém que não estava lá antes. Alguém que parecia recém-chegado. E dizem que, desde então, mesmo quem é enterrado normalmente naquele lugar, não fica mais sozinho. Chatpt, roteirista. A nona história começou com um fato que ninguém conseguiu explicar direito. Um enterro que não tinha corpo. A família chegou ao cemitério acreditando que enterraria um parente desaparecido há dias. Mas quando o caixão foi aberto pela última vez, antes do fechamento definitivo, ele estava vazio. Nenhum sinal de violência, nenhum indício de roubo, apenas vazio. Mesmo assim, a cerimônia continuou. O coveiro não demonstrou surpresa. Na verdade, ele parecia esperar aquilo. Enquanto todos estavam confusos e indignados, ele apenas olhou para dentro da cova aberta e disse, com a mesma calma de sempre, então ele chegou primeiro. Ninguém entendeu o significado daquilo, mas o tom da voz dele fez com que ninguém tivesse coragem de perguntar mais nada. Naquela mesma noite, algo começou a acontecer na casa da família. Primeiro foram os sons. Passos dentro do corredor, mesmo com todas as portas trancadas. Depois, objetos mudando de lugar sem explicação. E então, a voz. Fraca, distante, mas inconfundível. Era o desaparecido, chamando pelo nome dos familiares, como se estivesse tentando encontrar o caminho de volta. O mais perturbador era que a voz não vinha de um lugar fixo. Parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Paredes, chão, teto, como se o ambiente inteiro estivesse repetindo aquele chamado. Quando o pai da família decidiu voltar ao cemitério para exigir explicações, encontrou o portão aberto e o coveiro esperando exatamente no mesmo ponto de sempre. O homem tentou confrontá-lo, exigiu respostas, disse que o corpo havia desaparecido e que aquilo não era normal. O coveiro apenas ouviu em silêncio até o fim. Quando o homem terminou de falar, ele caminhou lentamente até a beira de uma cova ainda aberta e apontou para o fundo. Ele não desapareceu, disse com calma. Ele apenas não terminou de chegar. O homem ficou confuso, irritado, exigindo uma explicação clara. Mas o coveiro não deu mais nenhuma palavra. Apenas desceu lentamente na cova e desapareceu por alguns segundos. Quando voltou, estava coberto de terra, como sempre, mas algo havia mudado no seu olhar. Havia certeza. Naquela madrugada, o homem decidiu cavar sozinho a mesma cova. Algo dentro dele dizia que precisava fazer aquilo, mesmo sem entender o motivo. Ele cavou por horas, até que encontrou o caixão novamente. Mas dessa vez, não estava vazio. Quando abriu, encontrou algo impossível. O corpo estava lá dentro, mas não parecia morto. Os olhos estavam abertos, olhando diretamente para cima, e a boca se movia lentamente, como se estivesse tentando falar de dentro de um lugar muito mais fundo do que a própria cova. Antes que o homem pudesse reagir, a mão do desaparecido segurou seu pulso com força. Fria, forte, viva. E então ele ouviu, não pela boca, mas dentro da própria cabeça, agora você entende. Quando o amanhecer chegou, o cemitério estava em silêncio absoluto. Nenhum sinal do homem. Nenhum sinal da cova aberta. Tudo parecia normal, intacto, como se nada tivesse acontecido. O coveiro estava novamente em seu lugar, trabalhando como sempre, sem pressa, sem reação. Mas naquela manhã, algo novo havia mudado. Uma nova cova estava marcada no mapa. Sem nome. Sem identificação. Apenas um espaço recém-reservado. E dizem que, desde então, quando alguém desaparece na cidade sem explicação, o coveiro não procura mais o corpo. Ele apenas espera,
porque agora ele sabe que todos, em algum momento, acabam chegando. Mesmo que não da forma que deveriam. Era só mais um grupo qualquer, até que o áudio chegou. Nada de estranho à primeira vista. Um arquivo comum, sem descrição, enviado no meio da madrugada. Mas quando alguém tentou reproduzir, percebeu algo impossível. O tempo do áudio não avançava de forma normal. Enquanto a barra progredia, o contador ficava parado, como se duas coisas diferentes estivessem acontecendo ao mesmo tempo. Um participante comentou: "Tá bugado." Mas ninguém riu, porque o som que começou a sair não parecia erro nenhum. Primeiro, um ambiente vazio, um eco distante, e então, passos. Lentamente, se aproximando. Os passos eram claros demais, ritmados, pesados, como alguém andando em um lugar fechado. E o mais estranho é que não parecia uma gravação distante. Soava próximo, íntimo, como se estivesse sendo captado a poucos metros. Um dos participantes decidiu pausar o áudio. E os passos pararam também. Não diminuíram. Não continuaram. Pararam exatamente no mesmo instante. Ele deu play novamente, e os passos voltaram, do ponto onde tinham parado. Como se aquilo não fosse um áudio comum, mas algo acontecendo em tempo real. Algo que dependia de quem estava ouvindo. Outros começaram a testar. E perceberam algo ainda pior. Enquanto o áudio tocava normalmente, alguns juravam ouvir um segundo som. Um som que não estava sincronizado com o primeiro. Como se existissem duas camadas. Dois tempos. Um dentro do celular e outro fora dele. Um participante escreveu que ouvia passos no áudio e passos no corredor da própria casa, mas com um pequeno atraso. Segundos depois. Como um eco, só que invertido. E então, alguém perguntou algo que ninguém queria responder. E se o áudio estiver na frente e a gente atrás? O padrão começou a ficar claro demais. O que acontecia no áudio sempre acontecia depois na realidade. Nunca antes. Nunca ao mesmo tempo. Sempre depois. Um dos participantes ouviu uma porta abrindo no áudio, e segundos depois, a porta do quarto dele abriu sozinha. Outro ouviu uma batida, e logo depois, alguém bateu na janela. E o pior, ninguém conseguia prever quanto tempo depois aconteceria. Às vezes segundos, às vezes minutos. Mas sempre acontecia, como se o áudio estivesse mostrando algo que já estava a caminho. O medo tomou conta do grupo. Alguns decidiram parar de escutar, ignorar completamente. Mas isso só piorou, porque mesmo sem dar play, começaram a ouvir os sons. Fora do celular, sem controle, sem pausa, sem explicação. Um dos participantes entrou em desespero ao perceber que, ao parar o áudio, os sons na casa dele continuaram. E não paravam mais. Ele mandou uma última mensagem. Era melhor ter continuado ouvindo. E então, desapareceu. O áudio foi enviado novamente. Mais longo. Mais próximo do fim. Agora restam poucos no grupo. O áudio aparece mais uma vez. E dessa vez, a barra de progresso está quase completa. O contador finalmente começa a andar, como se estivesse chegando ao fim. Os sons estão mais claros, mais próximos, mais reais. E então, todos percebem a mesma coisa ao mesmo tempo. No final do áudio, há algo esperando. Algo que nunca foi revelado antes. Algo que só aparece quando alguém escuta até o último segundo. A respiração fica mais pesada, os passos param, e então, silêncio. Um silêncio absoluto, seguido por uma única ação. Um clique, como uma porta sendo aberta. E nesse momento, todos entendem. O áudio não estava mostrando o caminho. Ele estava guiando, até você abrir.